Sejam bem-vindos, está começando agora o Guaíras News Entrevistas e para iniciar essa nossa série não poderia ser outra pessoa senão o nosso prefeito do nosso município, o prefeito Heraldo Trento. Muito obrigado por nos receber, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade, estou à inteira disposição aqui dos senhores. Vamos lá, prefeito, a gente gostaria de saber como que surgiu, como que foi essa construção para você ser o prefeito do nosso município. Olha, eu costumo dizer sempre o seguinte, eu nunca bati no peito para nada, né? As coisas aconteceram naturalmente. Todos sabem que eu cheguei aqui em 82, né? Advindo da capital, formado em economia, direito, e acabei constituindo sociedade com o meu pai, aqui no supermercado, que todos conhecem, Supermercado do Trento. Aproveitar para fazer um plim-plim aqui, né? E depois acabei sendo convidado para ser vereador, em razão talvez da minha formação, e acabei aceitando esse desafio também. Depois me afastei e virei dirigente partidário, né? Eu sempre fui do PFL, depois virou Democratas, hoje União Brasil. Nunca mudei de partido. E as pessoas foram chegando. Eu já tinha sido convidado, né, pelo ex-prefeito Fabian, para participar mais ativamente da política. Eu sempre me reservei o direito de não aceitar o convite, porque eu sempre preguei na minha vida política, digamos assim, que política é uma questão de fila e degrau. E eu entendia que não era a minha vez, né? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Fui dirigindo entidades importantes, como a CIAG, fiz parte do Conselho Escolar do Colégio Mendes Gonçalves, enfim, participei ativamente de várias instituições aqui, do Rotary, né? Rotary Internacional, fui lá, fiz meio que de tudo, né? Fui tesoureiro, fui secretário, fui presidente, fui dirigente de uma avenida de serviços, que nós chamávamos à época, né? Hoje mudou a nomenclatura. Me transformei em sócio veterano lá. Sócio veterano não tem obrigatoriedade de frequência. E eu havia dito lá para o pessoal que eu não queria mais ocupar cargos, porque eu fui de tudo lá, né? E lá no Rotary funciona que você não pode dizer não, né? Eu falei, olha, se me convidarem de novo para fazer parte do corpo diretivo, eu vou pedir a minha dispensa, que foi o que acabou acontecendo. E aí, em razão dessa minha trajetória, acabou sendo meio que natural, né? As pessoas virem falar comigo, olha, eu acho que você tinha que pensar na possibilidade de, quem sabe, um dia ser candidato a prefeito e tal. E as coisas foram bem naturais, né? E acabei aceitando esse convite, saí do desafio da importância desse cargo e, enfim, eu me sentia bem à vontade porque eu já tinha tido experiência. Inclusive, fui secretário aqui de Fazenda do município do primeiro governo do governo Fabian, né? Mas aceitei dizendo o seguinte, olha, vou ficar um ano para te ajudar, enfim, a construir algumas modificações que, a meu juízo, e também dele, eram necessárias. Acabei aceitando, acabei ficando 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses com ele. Voltei para a iniciativa privada, porque lá é o meu lugar, né? E também porque tinha desafios na própria empresa, no sentido de modificar o sistema societário. Acabei convidando ex-funcionários para serem sócios da empresa, um modelo que acabou dando muito certo. Eu acho que antes de alguém se propor a preencher algum cargo público, é preciso ter, acima de tudo, espírito público, porque é um gesto de contribuição. Isso eu sempre falei. Eu digo, olha, lá na primeira eleição me perguntavam, mas por que você quer ser prefeito? Eu digo, não é que eu queira. Me convidaram, eu acabei aceitando, e acho que chegou a hora de eu retribuir o muito que essa cidade me deu. Eu nunca neguei isso, sempre fui muito bem sucedido aqui,
e era a vez e a hora de eu retribuir esse muito que a sociedade de Guaíra nos propiciou, né, a mim, a minha família, aos meus sócios, e aqui estou, né? Agora já em fase de despedida, né? Porque esse é o último ano da minha reeleição, né, conseguida, com um percentual bastante significativo. Você está fechando o seu segundo mandato. Eu gostaria que você fizesse um resumo dos primeiros 4 anos e um resumo dos últimos 4 anos. Olha, preciso dizer que, em um primeiro plano, eu diria que ser prefeito não é fácil, em razão de órgãos, de reguladores e fiscalizadores. Me refiro ao próprio relacionamento com o legislativo. Quero deixar bem claro aqui que nós nunca tivemos dificuldade, né, de tratar isso, até porque eu já tive a experiência de vereador também, né? E com servidores, né, especialmente os de carreira, também tive a experiência enquanto secretário de Fazenda, e também tinha uma certa qualificação. E, enfim, eu tive, inicialmente, confesso, um pouco de dificuldade em razão das condições, né, que... Me lembro, por exemplo, que nós tínhamos um índice de gasto de pessoal aqui muito próximo do limite prudencial, né? E esse é uma das condições, né, que qualquer prefeito desse Brasilzão tem, né? Quer dizer, a partir do momento que você ultrapassa esses limites constitucionalmente instituídos, o município deixa de ter as certidões negativas. E sem certidão negativa, prefeito nenhum pode fazer milagre, porque tem uma porção de impeditivos. Por exemplo, não pode receber emenda parlamentar, não pode participar de programas tanto do governo federal quanto do governo do estado. Pelo menos aqui no Paraná, isso é certo e é cumprido à risca, né? Os municípios que ultrapassam esse limite de gasto de pessoal ficam impedidos de fazer qualquer tipo de avanço no que tange a recebimento de emendas parlamentares, programas do Estado ou programas da União. E, nesse particular, nós tivemos uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós tínhamos que fazer um incremento das receitas próprias, né? Conseguir novos recursos para o município, e fui muito feliz nisso, né? Porque tive a colaboração ampla dos nossos servidores, especialmente os de carreira, né, que tem a maior bagagem, e também na constituição da equipe, que a maioria dos prefeitos, nós temos percebido, né, e a maioria dos prefeitos, porque ajudou na campanha, então vai fazer parte do secretariado, dos diretores, enfim, dos cargos de confiança e de livre nomeação do prefeito. Nós aqui fizemos o contrário, estabelecemos como pré-condição da nossa candidatura. Eu sempre falava que sugerir pode, mas quem escolhe é prefeito e vice. A equipe que vai ser constituída para ocupar esses cargos de livre nomeação. Nós procuramos escolher a dedo, né, as pessoas que teriam a maior e a melhor qualificação técnica, sem, repito, deixar de considerar o que é, na minha opinião, o mais importante. A pessoa, quando se propõe a ocupar um cargo público, tem que ter espírito público, porque na iniciativa privada, muito provavelmente, ele perceberia, ele ganharia, né, teria uma maior receita do que o que se remunera, e nós conseguimos montar isso, né? Quer dizer, acatamos algumas sugestões. Esse prefeito e o vice, pouquíssimos cargos, de uma centena, talvez uns 2 ou 3. A nossa missão maior foi escolher os secretários. Depois eu falei e distribuí, ou melhor, autorizei os secretários a constituírem as suas equipes, levando em conta esses 2 aspectos. Conhecimento técnico, que entre técnico e político eu fico com o técnico, né? Porque as pessoas, o que querem, a população, o que deseja, na verdade, de uma administração pública, são resultados alcançados em benefício da coletividade.
No primeiro mandato você foi eleito com mais de 50% dos votos, tinha 3 candidatos. Para o segundo mandato, mais de 70% dos votos, e agora a gente tem um número aí de aprovação da gestão, mais de 80% de aprovação. O sucesso das suas gestões, você coloca como fator principal a forma que você montou a equipe, isso que você acabou de dizer? Eu acho que sim, isso foi fundamental, né? Porque o que conta, na verdade, é atender às expectativas do eleitor, da população. E a população soube reconhecer, né? Nós enfrentamos, de fato, foi 50,3, acho que na primeira, competindo com, inclusive, ex-gestores, né? Que acabaram se reunindo e vindo em chapa de oposição. Acho legítimo, acho importante ter essa competição, né? E dar uma opção adicional ao eleitorado. E fomos felizes na primeira e acabou, eu já sabia que isso acabaria por acontecer. Aliás, eu nem queria ir à reeleição, né? Mas eu, de certa forma, fui conduzido pelas lideranças do município, de mais diversas instituições que me pediram, né, dizendo, olha, está dando certo, essa nova roupagem que você está imprimindo na administração pública está dando certo, então nós queríamos que você continuasse. E aí eu coloquei ainda mais uma outra condição. Eu digo, então os partidos aliados que fizerem esta composição política, né, o grupo político, poderiam sugerir o nome por escrito. Eu tenho guardado até hoje. Os partidos indicaram por escrito, e quando eu vi o nome de Gilead Oste, Gabriel Oste, que tinha sido chefe de gabinete aqui na primeira gestão, eu não tive dúvida nenhuma, eu falei, olha, está escolhido, é esse cara, né? E acabamos fazendo uma votação bastante expressiva, né? 70,5, eu acho, né? Sabia que o grupo de oposição, novamente, os ex-gestores estariam reunidos numa única chapa, e na última eleição eram 4 candidatos, aumentou 1, né? Eram 4 candidaturas. A principal chapa de oposição ao nosso governo, novamente, 4 ex-gestores se reuniram e foi disputada essa eleição. Eu confesso para você que eu fiquei bastante surpreso, porque normalmente um prefeito, para se reeleger, cara, tem que ter produzido resultados satisfatórios, porque senão a população não perdoa. O eleitor, ele entende, e com muita razão, né, que se efetivamente a equipe administrativa que conduz os destinos do município não estiver qualificada, preparada e apresentando resultados, dificilmente se reelege. E olha que nós enfrentamos pandemia, nós enfrentamos muitas coisas assim que de certa forma, nos prejudicaram o bom andamento, né? A economia deu aquela arrefecida, as receitas foram um tanto quanto prejudicadas, e nós tínhamos que implementar medidas no sentido, duras inclusive, né? No sentido de incrementarmos ainda mais as nossas receitas. Acabamos sendo bem-sucedidos em todas as receitas próprias do município, elas cresceram, e isso facilitou que o nosso índice de gasto de pessoal fosse diminuído e sobrasse mais recursos para atender as demandas que a sociedade guairense precisava. E dizer assim, estou de consciência muito tranquila, porque, repito mais uma vez, não é fácil ser prefeito. Não é fácil, porque é difícil contentar todos. E eu já quero entrar já nesse assunto, prefeito, porque a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas, a gente sabe que estar à frente do município como Guaíra é um desafio, como você disse aqui, mas a gente consegue ver os avanços em muitas áreas, saúde, educação, segurança, mas eu gostaria de perguntar para você qual foi o momento mais difícil à frente da prefeitura? Foi a pandemia, como você citou aqui? Eu acho que foi o primeiro ano, sabe? O primeiro ano, lá na primeira gestão, eu
eu não diria arrependimento, mas o grau de dificuldade que nós enfrentamos era muito grave, era muito sério, porque nós estávamos muito próximos do limite prudencial dos gastos, o que seria um fator impeditivo para nós fazermos convênios com outras estruturas de poder do Estado e da União. E nós tivemos que nos empenhar muito, né? Todos sabem da minha vida empresarial aqui, eu tenho o que fazer, eu tenho o que cuidar, mas o prejuízo pessoal, não diria prejuízo, né? Prejuízo não é uma palavra muito pesada. O sacrifício, acho que é a palavra mais adequada, o sacrifício pessoal, familiar, profissional, você abrir mão de tudo isso e para que as pessoas entendam um pouco melhor. Eu não consegui sair de férias nestes 8 anos. Tamanho o grau de comprometimento que nós tivemos à frente aqui do Executivo. E isso é terrível, né? Porque é necessário pausas, né? Férias é um direito de todos e eu não consegui fazê-lo. Eu me lembro que teve um determinado ano que nós conseguimos locar, a família locou um apartamento em meia praia, lá em Santa Catarina, e é difícil até lembrar disso, porque foi assim aconteceu aquele episódio lá do Doutor Faz Tudo, acho que as pessoas se lembram, né? Do Doutor Paulo, à frente aí ele era o cirurgião principal ali do hospital Assis Guaíra. Aquilo, olha, foi terrível. Acho que o pior momento, acho que foi este, justamente coincidiu aí porque as pessoas confundiram tudo, né? E aí pau no prefeito, né? Então eu tive que abandonar minha família lá na praia, fiquei 2 dias, né? De 15 que nós tínhamos programado, eu fiquei apenas 2 dias de férias. E voltei com pressa para cá para nós tentarmos resolver o mais rápido possível. E a área de saúde é uma área muito sensível, né? A crítica, a tendência natural das pessoas é criticar muito facilmente, né? Eu uso sempre esse mesmo exemplo, né? A mãe que tem uma criança de 2 anos, por exemplo, e que está brincando com um martelinho em casa, com um martelo que pegou lá indevidamente, mas de repente, por acaso, pega um martelo, alguém, ou aquele martelinho de esmagar alho, né? Da cozinha, bate na unha do dedo. Para a mãe, aquilo é um caso de urgência. E daí vai lá na UPA e tal, mesmo que as pessoas acalmem essa mãe, mas para a mãe aquilo é a prioridade número 1 sempre, né? E às vezes a sala vermelha lá, né, tem gente lá que foi esfaqueada, que a equipe toda lá da unidade de pronto atendimento está tentando salvar vidas, e aconteceu isso inúmeras vezes, né? Eu fui acordado algumas vezes de madrugada. As pessoas, o número do meu celular é muito difundido, eu nunca troquei de número. Então, todos me conhecem, sabem, né? Eu levantava de madrugada. Ia lá na UPA verificar o que estava acontecendo e se é que nós podíamos fazer alguma coisa. E muitas vezes fui lá para acalmar as pessoas, né? Dizendo, olha, viu, eu acabei de saber que a equipe está tentando salvar 2 vidas aqui. Uma sofreu um acidente, está lá com osso para todo lado, aparente e tal. Então, isso é prioridade. Acidente automobilístico, de moto, enfim, com fraturas seríssimas, mas as pessoas não entendem isso, né? Volto a dizer, para a mãe, ela não quer saber se alguém está lá na sala vermelha, ela quer saber de acalmar o filho dela, ser medicado e tudo mais. Então, a equipe lá precisa ser bastante criteriosa e também nunca mal educada, né? Para tentar acalmar muitas vezes essa mãe, dizendo, olha, mãe, vamos fazer o seguinte, vem cá,
passa lá um anestésicozinho tópico, alguma coisa assim, para acalmar a situação. Eu digo que quem atende lá precisa ter um pouco de psicologia, né? Porque é preciso acalmar. As pessoas, às vezes, não têm ideia do que está acontecendo de verdade lá. E o objetivo principal lá, a unidade de pronto atendimento, é isso. Nós tem categorias, né, de prioridades. E se é prioridade absoluta, infelizmente as pessoas lá têm que aguardar e têm que compreender isso. Mas não acontece. Às vezes as pessoas confundem isto e acaba criticando, expondo os profissionais lá que estão trabalhando lá. Não é fácil. Não é fácil ser profissional, enfermeiro, auxiliar, médico de uma unidade de pronto atendimento. Especialmente aqui na fronteira, né, onde o volume de pessoas, né, que nós chamamos carinhosamente de brasiguaios, né, muitas vezes, inclusive, vem às pressas, sem documentos, vem com taxista com placa paraguaia, despeja literalmente os pacientes de alto risco na frente de uma unidade de pronto atendimento, que é o nosso caso aqui, nós estamos na fronteira, isso é muito comum. Mas nós não temos, a nossa obrigação é salvar vidas, né? O Sistema Único de Saúde nos autoriza a atender esses casos, né? Porque muitas vezes são brasileiros que estão trabalhando lá no país vizinho. O Cone Sul do Mato Grosso do Sul não tem talvez a mesma organização e a mesma estrutura de pronto atendimento que nós temos. Então acaba que vindo para cá. E, lamentavelmente, inclusive, nós tínhamos um programa chamado Saúde do Viajante. Saúde do Viajante, me lembro. E isso foi extirpado, não foi... auxiliava muito, né? Porque vinha um valor extra pelo fato de estarmos aqui na fronteira, para justamente... porque vai muito recurso na área da saúde. Tanto é que o limite constitucional na área da saúde é 15%. Eu não me lembro de esses quase 8 anos de gestão abaixo de 28%. É 28%, 29%, 30%, 31%, né? Para que as pessoas entendam. Então, a gente tem aplicado recursos, né, muito acima do que seria normal. Mas isso em razão de que valores... Por exemplo, eu falei da UPA. A UPA, 70% dos gastos eram custeadas por entes o Estado e a União. Chegou a um ponto de que o município é que aporta os 70%, ao invés de 30%. Mas como é que um prefeito tem condições de fechar uma UPA? Não tem como. Né? Os valores de repasse são simplesmente congelados a nível de Estado e a nível federal, e a gente até compreende muitas vezes as razões, né? Porque surgem outras prioridades, né? Mas acaba sobrecarregando os municípios, sobretudo os de fronteira, né? E isso precisa ter um olhar mais atencioso por parte das autoridades superiores. Nós estamos tratando disso, estamos reivindicando, estamos falando isso claramente lá no consórcio, no Consamu, que é o consórcio que administra a nossa UPA, mas até então, né, até numa das últimas assembleias eu comentei isso, né? Falei, olha, eu quero que fique consignado em ata isto, porque é possível que, de repente, um órgão fiscalizador, né, um Ministério Público Federal ou estadual, né, que estão no seu papel de fiscalizar, dizer, por qual razão o município está botando 70%, sendo que a obrigação é 30%. Então, nas últimas 2 assembleias que tivemos lá, eu deixei consignado em ata lá, eu falei, olha, eu não quero responder processo algum por conta disso, né? Porque pode eventualmente caracterizar improbidade administrativa em razão dessa deficiência de repasses, né, de valores menores aos municípios, especialmente os de fronteira, que é o nosso caso. Mas está em andamento, está em negociação isso,
Por isso que a gente ouve muito os prefeitos que têm várias UPAs, né? Eles falam assim, olha, isso aí é presente de grego. Porque inicialmente uma coisa acaba na realidade, na prática, no dia a dia, se revelando como uma bomba relógio, né? Porque, por algum motivo, o governo federal, o caso, por exemplo, lá da pandemia, né? E daí, se as receitas todas foram comprometidas do município, do Estado e da União, é compreensível até que esses repasses não sejam devidamente e religiosamente respeitados. Acaba sobrando para quem? Para o município. Prefeito, quero entrar agora no assunto desenvolvimento econômico, no ponto geração de empregos. A gente acompanha na região e até a gente ouve bastante as pessoas falarem que Palotina, Assis Chateaubriand, outras cidades recebem investimento de cooperativas, indústrias, geram emprego. Qual que é o principal empecilho hoje que impede Guaíra de receber esses? Eu acho que, para ser muito sincero, essa questão indígena tem sido um fator impeditivo. Nós estamos ainda assim evoluindo. Veja, nós adquirimos 15 alqueires para criarmos um novo parque industrial, certo? E aí vem institutos tipo IFAM, FUNAI, INCRA, enfim, que acabam por questionar, né? Quer dizer assim, olha, aqui é sítio arqueológico, eu preciso fazer uma comprovação de que efetivamente isso esteja liberado e aí possa ser desenvolvido um parque industrial. E é impressionante isso, né? A morosidade dos poderes públicos, ela é uma característica que as pessoas não entendem, mas essa morosidade, especialmente em faixas de fronteira, porque tem questões ambientais, tem questões, enfim, faixa de fronteira tem alguns componentes e alguns agravantes, né, adicionais do que fora dessa faixa de fronteira. Mas eu acho que o principal fator é essa questão que nós estamos assim com muita confiança, né, com muita convicção de que vamos resolver. Nós tivemos no 5º mês, se não me falha a memória, na primeira gestão, nós entramos com uma ação junto à Justiça Federal, pedindo a anulação da demarcação indígena aqui, que estava por comprometer quase que 15% do nosso território. E o município nunca foi parte disso, nunca foi ouvido. Como que alguém, né, diz que aqui foi território indígena e tal? Poxa vida. E o município sequer tendo condições de fazer os seus contrapontos, né? Nós acabamos ingressando com uma ação, né, corajosamente, diga-se, e acabamos conseguindo ter êxito nessa, porque senão nós já teríamos o território demarcado e nós teríamos perdido quase 15% do nosso território. Essa talvez tenha sido o maior desafio da administração, e é justamente isso. E aí veio a pandemia. E esse processo parou a tramitação, ela foi interrompida por conta de 2 aspectos. Uma, a questão do marco temporal, né, que agora, hoje, está definido, né? Isso nos deu uma dor de cabeça danada, sabe? E também, por conta da pandemia, os tribunais superiores, no nosso caso, da Justiça Federal, a sede é em Porto Alegre, né, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é a quem nós estamos submetidos. Falo isso com muita propriedade porque, pela minha formação, né? Parou de tramitar, durante a pandemia, todo esse processo ficou paralisado. Depois disso, nós sofremos a ação por parte de uma ACO 3555,
de iniciativa da própria FUNAI, né? Ingressaram diretamente no Supremo Tribunal Federal com esta ação, né? E aí nós já agravamos isso regimentalmente, eu chamo de agravo regimental, onde dizendo, olha, o município de Guaíra precisa ser ouvido, e ele nunca foi, né? Acabamos por vencer essa parada também, e até por um placar bastante elástico, né, de 9-2, e o município passou, assim, agora a fazer parte dessa manifestação, dessa ação. E, aliás, não só o município, né, a Confederação Nacional da Agropecuária também ingressou, também com agravos regimentais, e acabou que esse placar veio nos favorecer e o município passou a efetivamente fazer parte disso, então nós estamos muito melhor inteirados do que está acontecendo. E no bojo desta ação, hoje, das 8 invasões que nós temos aqui, 6 concordam em, até para pacificar e resolver esta questão, que eu acho que isso é que vai destravar definitivamente o nosso desenvolvimento, né? Porque agora a gente tem que ter a visão do empresário que quer se estabelecer aqui. E tem muitos empresários querendo se estabelecer em Guaíra. Mas a pergunta que não quer calar é sempre essa. Falando, tá, essa questão indígena está resolvida ou não? Né? Então está nesse compasso de espera. Mas eu acredito piamente que, do jeito que está andando e se encaminhando a coisa, isso vai ser pacificado, acredito eu, né? Aos moldes do que se fez em Diamante do Oeste, que é um município entre Toledo e Santa Helena, para as pessoas entenderem isso melhor, né? Lá, a Itaipu adquiriu uma área a preço de mercado e pacificou a situação lá. Isso eu vinha falando desde maio de 2017. Enfim, eu quero crer que nesta ação que tramita lá no Supremo Tribunal Federal, eu quero crer que vai acabar tendo este mesmo formato, né? Porque, veja o absurdo, demarcação da maneira originária, né, simplesmente vinha de cima para baixo a determinação. Imagine você sendo um proprietário de um imóvel qualquer aqui, né, urbano ou rural, mas especialmente os rurais, e que tem uma cadeia dominial perfeita de mais de 100 anos. E, de repente, diz assim, olha, você vai ter que, do jeito que estava, né, você vai ter que arrancar cerca, tirar o gado, tirar equipamentos, enfim, o que está em cima desta propriedade será devidamente indenizado, mas a área não. Mas como assim? Direito de propriedade não vale no nosso país? Totalmente contra. Em se tratando de cláusula pétrea da Constituição Federal? Então, as coisas, né, porque uma coisa é expropriação, era o que era o pretendido num passado não tão distante, tá certo? E se nós não tivéssemos ingressado com esta ação, certamente Guaíra já estaria demarcado. Esta área. Guaíra, Terra Roxa, especialmente, né? Então, uma coisa é expropriação, a outra é desapropriação, que é um instituto legal, um instituto perfeito e tal, mas aí não levava em consideração o interesse dos proprietários. Ou seja, se ele quisesse ou não, o ato de desapropriar é um ato unilateral, dizendo, olha, o valor que nós vamos indenizar é X, né? Independente da vontade do proprietário. O que nós defendemos precisa fazer um levantamento de quem se propõe a vender a preço de mercado, e aí a Itaipu fazer e repetir este precedente em Diamante do Oeste, né?
Bom, quais os proprietários que têm interesse de vender a preço justo, a preço de mercado, né? Uma propriedade para poder pacificar essa situação de uma vez por todas. Acho que esse vai acabar sendo o raciocínio que vai prevalecer, e isso, garanto, vai ser a mola propulsora se isso efetivamente acontecer, porque resolve o problema dos indígenas, resolve o problema dos proprietários e resolve o problema do poder público municipal. E aí nós avançamos definitivamente na questão do parque industrial e definir essa questão, porque assim que tiver destravado isso, eu não tenho dúvidas, né, que isso aqui vai... o desenvolvimento vai ser automático, vai ser destravado. Eu tenho a impressão que isso seria o mais justo, né? Sempre defendi essa tecla e acho que nós estamos caminhando num bom caminho. Aliás, arrisco um palpite aqui, nos próximos 90, 120 dias, isto, pelas informações que temos nesta ação que tramita junto ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que vai acabar prevalecendo esta ideia de que a Itaipu que remunere a preço de mercado para quem quer vender. E aí pacifica definitivamente essa situação. Indo agora para a parte final da nossa entrevista, eu sei que os seus esforços e a sua visão agora está aí nos últimos meses aí para completar o segundo mandato, mas eu tenho que entrar com você num assunto. Na eleição passada, para deputado estadual, governador, né, e também presidente, se cogitou o seu nome como um pré-candidato ou um candidato possível aí à Assembleia Legislativa, deputado estadual. Existe essa possibilidade? Você acha que Guaíra deve ter um deputado estadual? Quando você sair daqui da prefeitura, se o seu nome for cogitado, existiria essa possibilidade? Podemos sonhar com Heraldo Trento, deputado estadual? Olha, eu vou falar o que eu falei no início dessa nossa entrevista. Eu nunca bati no peito para ser absolutamente nada. Nós vamos ficar atentos. Eu acho que a primeira missão nossa nós estamos preocupados nesse momento em que o nosso grupo político, né, prossiga governando a cidade, porque existe um planejamento em andamento, né, um planejamento dos próximos 20 anos de Guaíra, né? Eu acho que passa necessariamente por esse grupo fazer o sucessor. Se isso acontecer, eu posso realmente pensar nessa possibilidade. Mas ainda assim, eu já deixei claro isso para o líder do governador, que é representante oficial aqui do nosso município, deputado Hussein Bakri, né? Disse a ele claramente, eu falei, olha, porque ele me questionou a mesma coisa, ele falou, olha, eu tenho ouvido aí na região, nos lindeiros, na região oeste e tal, teu nome vem sendo ventilado. Digo, olha, primeiro vamos fazer assim, vamos tentar fazermos aí o nosso sucessor. Acho que as coisas estão se encaminhando bem, acho legítimo ter, da parte dos nossos opositores, acho importante ter opções para o eleitorado, né? Mas acredito piamente que nós vamos nos sagrar vencedores dessa parada. Feito isso, eu preciso, em primeiro lugar, isso é uma promessa que eu fiz para a minha... eu não gosto de falar nem promessa, eu falo de compromissos, né? Assumir este compromisso para com a minha família, especialmente a minha esposa, que, para falar a verdade, ela nunca quis que eu me metesse nessas questões, né? Na verdade, foram os meus filhos que acabaram... Eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas e um filho. E acabaram numa reunião familiar e tal, dizendo, mãe, não incomode, não... Se ele entende que deve ser, deixa ele. E até porque ele está querendo realmente retribuir aquilo que o município nos deu, nos propiciou. Nós estamos bem... E eu acho que os negócios estão indo bem, então não há problema. Então,
Até falei para o Hussein Bakri, que é o nosso deputado estadual mais votado da história, né, desse município. E me disse a ele, eu falei, olha, eu preciso necessariamente ser convidado pelo governador. Se isso acabar acontecendo, primeiro, fazer sucessor. Segundo, sair alguns dias de férias, acho que mereço isso, a minha família merece, né? A gente dá uma escapada aí por uns 20 ou 30 dias e aí botar a cabeça no lugar para ver e analisar isso cuidadosamente. E também, por último, a minha família é gigantesca, né? Eu falo aqui de Almair, Franzoni, Losso, Mufato, Trento, Brandalize e por aí afora, né? A minha família é muito grande, nós estamos presentes, o grupo empresarial está presente em mais de 100 municípios no estado do Paraná. Por esses nomes, eu acho que vocês já devem fazer ideia, né? Este grupo empresarial tem no agronegócio, atacado, supermercado, em torno de 15 a 20 mil funcionários. O que eu faria se eu for efetivamente provocado, né? Eu vou ter que consultar essa minha família, que é gigantesca, e falar com os chefes de cada grupo familiar, né? Para ver se eles concordam. E sem a concordância da família, eu não vou. Tenho para mim assim muito claro, né? Se não tiver apoio dessa família, destas famílias, né, do grupo familiar, não vou dar tiro no pé. Vamos aguardar, porque não vamos atropelar as coisas, vamos fazer as coisas com calma, com responsabilidade, nessa ordem, né? Fazendo o nosso sucessor aqui, do nosso grupo político, esse é o primeiro passo. Se isso acontecer, acho que está bem encaminhado. Depois eu preciso sair de férias para dar uma pensada melhor sobre isso. E se houver o convite por parte do governador, que é o líder político aqui do estado, né? Quem sabe? E por último, tem que sim ter a concordância desse grupo familiar, que é gigantesco, né? E aí, quem sabe, a gente possa pensar em alguma possibilidade. Mas eu sou bastante maduro para dizer sim ou não, mas na hora certa. Mas as férias são merecidas, tá? Eu acho que sim, né? Afinal, 8 anos são 8 anos aí. Eu entendo a agonia dos meus netos, né? Eu tive 3 netinhos, e 2 netos e uma netinha, né? Em Curitiba e São Paulo, onde eles moram, né? E eu mal consigo visitá-los, e isso me faz uma falta tremenda, porque família é uma coisa muito séria e que nós temos que dar atenção, e eu sou muito grato a eles pela compreensão que têm tido, né, ao longo desses 2 mandatos aqui. Eu judiei muito da minha família e eu estou devendo muito para eles. E eu preciso, de alguma forma, compensar isso, né, fazendo visitas mais periódicas. E acho que vou conseguir isso só a partir do dia 10 de janeiro, mais ou menos, do ano que vem, né? Porque aí nós vamos estar passando o bastão, prestando contas, enfim, desses 2 mandatos. Eu estou muito feliz com o que nós avançamos, né? Eu acho que em muitas áreas nós avançamos bastante. Na educação, na saúde, em iluminação pública. Ainda esse ano nós vamos avançar ainda muito mais nessa questão de iluminação em LED. Os principais bairros, os maiores bairros, serão cobertos 100% com iluminação em LED. Isso vai dar outra. Vou te ajudar aqui, cultura e turismo. Cultura, turismo, agricultura, conservação de estradas, galerias pluviais. Acho que soubemos fazer um planejamento através
da nossa equipe administrativa, a quem eu sou muito grato, porque tanto os secretários quanto os diretores, mas também os servidores de carreira, né, compreenderam bem aonde que nós queríamos fazer. Nessas reuniões periódicas que nós fazemos para monitorarmos o nosso plano de governo, que é bastante consistente, bastante audacioso, nós avançamos em todas as áreas. Eu não tenho a menor dúvida disso, sabe? Internamente aqui as pessoas começaram a entender que nós estamos efetivamente no caminho certo. E eu sou grato também à Câmara Municipal, que acabou entendendo e aprovando todos os projetos de interesse aqui do nosso município. E acho que, bem, é simples, é só andar na cidade e perceber quantas obras nós já fizemos, obras de toda ordem, quantos programas, né, nós fizemos em todas as secretarias, em todas as localidades aqui do município. Soubemos fazer um planejamento adequado nisso, esse rodízio de investimentos, porque o recurso não é meu, não é do vice-prefeito Gili, não é dos secretários, e precisa estar encaixado isso nas peças orçamentárias, né? No plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual, né? Eu acho que isso houve assim uma sinergia muito positiva de toda a equipe, do legislativo, de muitas pessoas. Não se administra um município como o nosso, com o grau de complexidade que se tem, sozinho, né? Não se pode centralizar. Me recordo como se fosse hoje, né? Falei, olha, nós vamos escolher os secretários, agora nós vamos dar liberdade para que os secretários escolham também as suas equipes. Não assumam compromisso com ninguém sem antes nos consultar, né? Porque se nós tivermos alguma coisa contra, nós vamos dizer claramente por qual razão essa indicação não serve, né? E em razão do conhecimento que a gente tem das pessoas e da capacidade das pessoas em contribuir para com o município, e levando-se em consideração isso, o grau de conhecimento dessas pessoas, grau de formação, né? E espírito público. Espírito público é fundamental para ocupar uma função pública. Não tem outro jeito, né? Esse é o caminho. Eu acho que nós acertamos, né? Mais do que erramos. Dizer que nós não erramos nunca, isso também é mentira, né? Muitas vezes nós tivemos que voltar atrás, discutir nessas reuniões que nós fazemos constantemente, para monitorarmos, inclusive, o percentual do plano de governo que foi, para nós, plano de governo não é uma peça fictícia, não é um copia-cola de outro município, é efetivamente reunir as informações e estabelecer estabelecer grau de prioridade daquilo que precisa ser feito. O que é escolha das prioridades? O nome já diz, é o que precisa ser feito primeiro, né? Eu sei que as pessoas, às vezes, têm uma pressa incrível de resolver o seu problema, o problema do seu bairro, né? Eu me lembro, por exemplo, nessa questão de pavimentação, vou citar o exemplo aqui do bairro São José, por exemplo. Nós fizemos uma parte lá, uma terça parte de pavimentação, galerias e tal, e eles disseram, não, mas você não pode parar. Eu falei, não, eu devo parar. A nossa programação é a distribuição desses recursos em todos os bairros, mas não se preocupem, vai ter uma segunda rodada e uma terceira rodada. De fato, foram 3 rodadas de obras ali, e as pessoas acabaram por entender isso, né? Porque os bairros mais distantes precisam e merecem também a atenção e o olhar do administrador público, da equipe de administração municipal. E foi o que acabou acontecendo. Todos os bairros
foram contemplados com obras, né? Ou é escola, ou é creche, ou é um pouco de cada coisa, né? Depende da importância, do número de habitantes e tal. Parque Anhembi, me lembro, por exemplo, né? Toda aquela região, cada vez que chovia era um problema muito sério, né? Porque há uma declividade muito grande lá, nós tivemos que fazer uma ponte lá embaixo, tinha um processo de erosão violento. Vai hoje lá no Parque Anhembi e verifique como está aquilo. Nós estamos agora fazendo as pavimentações e as galerias pluviais das transversais lá. Tenho convicção de que até o final do ano aquilo está 100% resolvido, né? Espero que dê tempo nessa região também. Ali há um complexo de bairros, né? Ali tem Vila Hermínia, tem Colagu, enfim, há um complexo de bairros ali e que se confunde muitas vezes ali com o bairro Tancredo Neves, também, que é muito próximo, né? Mas tudo de consciência muito tranquila, tudo que foi possível ser feito para todas as comunidades urbanas e rurais, nós fizemos. A área rural dispensa comentário. Eu sei porque a nossa família também mexe com agronegócio e o que eles precisam? Estradas bem conservadas, com os bigodes para proteção, elevar essas estradas para que não sejam corroídas com temporais, com chuvas pesadas, né? E precisa de abastecedouros, né? O empresário rural ele quer isso, fundamentalmente isso, estradas boas e reservatórios de águas, né? Abastecedouros comunitários. Isso nós estamos avançando drasticamente. Redes de abastecimento de água potável também avançamos muito, né? Enfim, se eu for falar aqui de todas as obras, nós vamos ficar falando 2 dias sem parar, né? Mas queria terminar dizendo assim, muitíssimo obrigado a todos. E eu acho que, não sei se foi a contento, mas aqui nós estamos falando francamente, de uma maneira muito clara, né? E que eu sou muito grato por esta oportunidade que o povo guairense me deu, né? Tive a honra de ser prefeito por 2 vezes, com índices de aprovação que nem eu acreditava que iria conseguir, mas graças a toda a nossa equipe, nós acabamos vencendo os obstáculos, as dificuldades, e hoje a capacidade de investimento do município está bastante melhorada. Nós não estamos tendo dificuldade em ter essa capacidade de investimento. Isso é interessante porque, muitas vezes, nós conseguimos recursos extras, né, de emendas, de programas do Estado, de contatos, hoje um bom relacionamento institucional, tanto com o Estado quanto com a União, com a própria Itaipu Nacional, mas exige uma contrapartida. E hoje nós estamos prontos em ter esses recursos para fazer e honrar essas contrapartidas e avançarmos cada vez mais de uma maneira mais rápida para fazer aquilo que o nosso povo espera e merece. Muito bem. Prefeito, para nós finalizarmos, eu ia pedir para que o cidadão Heraldo Trento, se ele pudesse falar alguma coisa para o prefeito Heraldo Trento, o que ele falaria. Eu sei que é difícil você falar de você mesmo, então a nossa equipe conseguiu alguns depoimentos e nós gostaríamos que você ouvisse agora esses depoimentos, junto com a sua equipe, conseguiu, e você ouvisse. É muito fácil lembrar de algumas coisas, como foco, determinação, senso de justiça, retidão, tudo isso que eu aprendi muito bem dentro de casa, com ele, com a minha mãe, claro, e que eu busco aplicar, sempre busquei aplicar na minha vida, e agora busco sempre passar isso para minha filha, né, a mais nova neta do meu pai. Isso foi dentro de casa que eu aprendi e eu me orgulho muito disso. Então eu só preciso agradecer meu pai, que eu tanto amo. Um beijo. Te amo, pai. Pô, mas aí é sacanagem. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Melissa Trento, eu sou a filha mais velha do Heraldo.
Eu vou falar um pouquinho da vida privada do meu pai, de características que talvez nunca tenham sido expostas ao público. E falar do meu pai me traz lembranças muito boas da minha infância. Lembranças que me acompanham até os meus dias atuais e que eu tento reproduzir com os meus filhos, porque me são exemplares. Então, quando eu lembro dele, principalmente quando menor, né, ainda quando eu morava em Guaíra, meu pai sempre gostou muito de acordar cedo, né, ele sempre nos levou à escola, era sempre ele, então ele gostava de tomar café da manhã juntos, até hoje ele pede para tomar café da manhã juntos. Então, com isso, depois disso, ele nos levava para a escola. Ele era muito bom em matemática, fazia contas muito rápidas, contas de cabeça, lembrava de coisas assim que eu não imaginava que ele pudesse conseguir lembrar, mesmo depois de tanto tempo, né, na fase escolar. Então, quando eu tinha alguma dificuldade, alguma dúvida em matemática, era com ele que eu ia questionar e perguntar. Também na redação, ele tinha ideias geniais de colocar palavras-chave para estruturar uma boa redação. E eu acho que eu trago esse exemplo para mim até hoje, assim, dessa metodologia de como escrever um pouquinho melhor, trazendo essas palavras importantes. Ele também adora pescar, é a atividade favorita de lazer dele. Adora o contato com a natureza, adora o Pantanal. Ele gosta muito disso, gosta de futebol também. Com essa questão da pesca também veio a grande habilidade de conduzir um barco, carregar um barco e depois ter a extrema habilidade de estacionar um barco fixado num carro, numa garagem muito estreita e de ré, uma coisa assim impressionante. Eu lembro que uma vez fiquei tentando fazer isso ainda quando era bem nova, tinha acabado de tirar a carteira de motorista e não consegui. Foi muito curioso isso, assim. Ele tinha uma habilidade incrível para estacionar esse barco numa facilidade impressionante. Eu tenho muito, muito orgulho do meu pai. Ele é uma pessoa extremamente dedicada, persistente, estudiosa, inteligente, de um raciocínio extremamente rápido. Tenho extremo orgulho. Ele realmente se dedica quando ele pega alguma tarefa, aquilo se torna um desafio para ele. E eu tenho certeza que ele está sendo o melhor gestor que Guaíra já teve. E imagino que os guairenses tenham a mesma sensação de orgulho e entusiasmo quando falam do prefeito. Pai, te amo muito. Obrigada por ser o grande exemplo nosso, o meu, o dos meus filhos, dos seus netos e dos meus irmãos também. Te amo. Aí fica difícil a gente terminar, né? Prefeito, eu acho que essas palavras aqui é o mínimo, né, que a gente poderia fazer, que a gente poderia trazer suas filhas falando de você, falando da pessoa que você é e tudo que a gente viu acontecer aí no nosso município aí nos últimos anos. Vou dar um tempinho para você se recuperar, para você fazer uma fala final para os nossos seguidores. Eu amo demais a minha família. E nós agradecemos a sua família, né, por ter cedido você esses 8 anos aí para o município de Guaíra. Quero até pedir desculpas aí para minha família, porque não sei, aprendi isso com meu pai. Não se meta a fazer nada. Agora, se aceitou o desafio, a dedicação tem que ser exclusiva. E é por isso que eu falei que exige realmente sacrifício pessoal, familiar, profissional. Mas estou assim de consciência muito tranquila, muito limpa. E espero ter feito o melhor para Guaíra.
E obrigado por esse bate-papo. E agora não consigo falar mais nada. Bom, nós queremos agradecer o prefeito Heraldo Trento por esse momento aqui. Com certeza a nossa conversa aqui foi muito proveitosa. Estamos muito felizes de fazer o primeiro Guaíras News Entrevistas com o senhor Heraldo Trento. E agradecer os nossos seguidores e pedir para que você fique ligado no nosso Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, curte os nossos vídeos e fique ligado aí, porque agora teremos mais entrevistas pela frente. Prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado.